Hoje nós vamos falar do erro fatal dos YouTubers. Vocês vão ver tudo aqui no Master Pitaco comigo e com a Beatriz. Muito prazer, gente, que legal! Para fazer esta análise de comunicação, a gente trouxe o assunto do momento. Claro, Príncipe Harry, Príncipe William, até falei príncipe, mas por quê? Porque vamos falar de um livro que está bombando, que chama Spare, em inglês, O que Sobra, em português. Tá bombando porque tem revelações realmente bombásticas do Príncipe Harry. E o que a gente vai trazer aqui? Uma análise de comunicação desses dois arquétipos. Vamos falar de arquétipo. Quem é o mocinho? Quem é o bandido? Em que hora um está se transformando no vilão e o outro continua sendo mocinho? Quer dizer, será que os papéis se inverteram, Andréia? E o erro, gente, o que a gente vai aprender também? Existe esse erro fatal que a gente está falando, que é o quê? Ficar preso na imagem que nós criamos. Isso para todo mundo que vai se comunicar de alguma maneira. YouTubers, você vai se comunicar em outras redes sociais, vai fazer vídeo. Esse é um erro fatal e a gente quer... Como é que a gente sai disso? Como é que você entende isso de sair dessa história de ficar preso na imagem? Olha, imagem é diferente de arquétipo, que é diferente da tua persona. Porque olha só, né, Bia? Quando a gente olha para os dois, quando a gente vê os dois, se criou, tá? De arquétipo do Harry ser um arquétipo mais do rebelde, do aventureiro. O que esse arquétipo conta pra gente? Então, que comunicação ele traz pra gente de comportamento do Harry? Ele é um cara que tá mais aberto para coisas novas, ele se aventura mais tanto que ele fez o que ele fez, né? Ele saiu da família real. Então ele criou também, foi criando ao longo do tempo em cima de um personagem que ele nasceu com um personagem como príncipe, determinadas características na comunicação dele. E foi o quê? Alimentando essa comunicação. Ele foi alimentando essa comunicação. E é interessante, né? Essa comunicação, essa narrativa que foi construída em torno do Harry nos conta. É claro que a gente tem já no imaginário uma ideia de que príncipe é alguém incrível. Príncipe tem aquela coisa dos contos de fada. Super legal, bonzinho. Bonzinho, não vai pode salvar. errar. Não pode errar. O Harry, embora seja, sim, de uma família extremamente né? Ele tenha também essa coisa muito polida, né, na forma de se comunicar, que a gente até já falou, inclusive, a gente já falou sobre a série, né, o documentário dele na Netflix, Harry e Meghan. Assistam lá a nossa análise de comunicação sobre esse documentário, que está bem interessante. A gente traz características bem legais, tanto sobre o Harry como da Meghan, mas só para trazer aqui a história desse imaginário, desse príncipe que desde sempre foi colocado nessa trama dos príncipes como o príncipe rebelde, o príncipe vida louca, o príncipe que ia para balada, o príncipe que bebia, o príncipe que inclusive chegou a admitir em algumas entrevistas que eu assisti, porque eu ainda não li o livro, pretendo ler, que também se envolveu com drogas, o príncipe que foi inclusive taxado e criticado de ter mudado essa personalidade ou essa forma de ser, esse comportamento. Na verdade, o arquétipo dele, o arquétipo que ele traz desse rebelde, ele fez com que ele tenha atitudes de rompimento. O que ele fez? Ele rompeu. Ele saiu, ele criou uma outra história. E esse livro é um pouco do reflexo dele, da própria história que ele foi construindo. Agora, essa história que ele foi construindo, e aí, gente, o que a gente quer trazer aqui é que tudo isso mostra nas expressões dele, nas atitudes dele, do comportamento dele. E aí também, né, Bia, a disputa. Porque nitidamente a gente percebe na comunicação que existe aí uma grande diferença entre o William de comportamento e o Harry. E o quanto às vezes nós que estamos fazendo conteúdo para a internet, a gente fica preso, e esse erro fatal dos YouTubers, preso numa imagem que a gente cria, alimenta essa imagem porque dá certo, usa um viés, uma faceta, dá certo, e aí o que acaba acontecendo? Não tem jeito. Essa faceta criada um pouco mais conectada com o personagem, ela cai por água abaixo em determinado momento. Ela cai por água abaixo. Como caiu o caso do Príncipe William. Vamos então trazer por que caiu? Porque a bomba deste livro é um dos episódios que aconteceu, que o Harry narra, onde o William
dá um murro nele, ele cai, agride ele. Então, aquela imagem do William, que era o bom moço, o arquétipo do bom moço, né? O cara que precisa mostrar a todo custo de que ele é boa gente, que ele não comete nenhum erro, de que ele é polido, de que ele é o salvador, né? De que ele é o herói. Este cara, que é bom em qualquer situação, entre aspas, de repente virou o vilão, virou o mau moço, virou o cara que agride o seu irmão. E aí você vê que como perde a força, né? Quando a gente vai criando um personagem no imaginário nosso, no imaginário. Agora amplia isso para tudo que a gente vê na internet, né? O quanto às vezes a gente consegue se conectar com as pessoas que estão mais próximas do que elas são. Né? De verdade daquilo que elas são, e não no personagem que elas criaram, e não na imagem que elas estão criando. Porque uma hora vem sempre alguma coisa que derruba, porque a persona na psicologia é a primeira camada, o que a gente usa para interagir com o mundo. Não é que ela é falsa, ela é só a primeira camada. E essa primeira camada, uma hora quando ela está frágil demais, eu criei muitos personagens nessa persona, ela destrói. E aí o problema para nós que não somos príncipes, né? Para nós que somos meros mortais, não somos da família real, é que a gente não fica próximo da nossa naturalidade, da nossa força verdadeira, que é da nossa alma, da nossa expressão verdadeira. A gente fica preso numa faceta que a gente escolheu. E é importante você estar falando sobre isso. Quando a gente não está próximo da nossa verdade, dificilmente a gente conecta, ou a gente é visto como alguém confiável e dificilmente a gente mostra o nosso borogodó, a nossa autenticidade. E por falar em borogodó e autenticidade, a gente já analisou o rei da autenticidade aqui na internet, o cantor Leonardo. Dá uma olhada nesse vídeo também, eu tenho certeza que você vai tirar vários insights sobre o que a gente falou ali da persona comunicativa dele e dos elementos que tem na comunicação dele que ajudam ele a ser autêntico e podem ajudar você também a ser autêntico. Pois é. Gente, eu sou Andréa Duque, a gente está aqui fazendo um Master Pitaco, trazendo para vocês, sou mentora de comunicação, sou coach de comunicação, então a gente traz esse viés porque, no fundo, para nós, comunicação é extremamente importante. O que a gente usa para estar no mundo? É a nossa comunicação. E quanto mais a gente amplia essa consciência, mais a gente consegue lidar e entender melhor como a gente se postura na vida, como a gente se expressa na vida. Eu sou Bia Cobal, sou especialista em oratória, em comunicação. Quero saber a sua opinião aqui. O que você está achando dessa polêmica do livro Spare? Você estava esperando isso do príncipe Harry? Você está acompanhando os últimos acontecimentos na família real? Aliás, por falar em bom moço, que se transformou em vilão, na verdade, ele nem se posicionou, né, Andréia? Diz as más línguas que parece que ele até quis se posicionar. Porém, parece que o rei Charles deu um basta, falou, não, a gente, né, vai fazer a linha a rainha, né, a Elizabeth, do tipo, vamos continuar calados, a gente não se posiciona. Aliás, também a falta de posicionamento também é um posicionamento, né? A falta de posicionamento também é um posicionamento. E aí também, assim, o que está comunicando isso, né? A gente sempre pensa assim, o mundo vive de comunicação, tudo comunica. Então, quando a gente pega duas figuras tão importantes neste momento para olhar, é porque tem muito a ver com a gente, né? O que a gente, muitas vezes, como a gente não se posiciona e como a gente se posiciona, que viés que a gente está escolhendo se comunicar e que viés que a gente está deixando, né? Esses questionamentos fazem a gente olhar para uma coisa que eu acho mais importante, assim, o que a gente está alimentando. Se a gente alimentar de verdade, estar de forma mais autêntica, mais a livre expressão, mais quem você é, mais perto de você, provavelmente você vai atrair e você vai estar, as pessoas vão estar ali mais com você. Quando a gente está muito no personagem, uma hora a gente acontece o que está acontecendo agora. A gente se decepciona um pouco com aquela imagem do bom moço que o William representa como personagem, que ele alimentou, e aí a gente se decepciona, né? E imagina o que acontece numa forma mais ampliada, né, Bia?
Com certeza. A gente, inclusive, estava falando, trazendo aqui para o nosso universo de personalidades, que existem várias pessoas que atuam muito como personagem, porque isso é, coloca elas até numa certa zona de conforto, né? É controlável quando você tem um personagem, porque é o que a gente estava falando. Você está mostrando apenas a faceta editada do marketing que você quer se posicionar, né? Enfim, é uma faceta só, não é a sua verdade. Aí, o que pode acontecer? Como aconteceu, inclusive, recentemente, a gente não estava falando sobre isso, mas eu lembrei dessa história. Pode Rei contar. Roberto Carlos, né? É uma Ah, imagem quase que imaculada para os brasileiros, né? Você pode gostar ou não gostar dele como pessoa ou do estilo musical, mas sem dúvida ele é um grande expoente da música nacional. E aí foi uma ocasião de um show onde todo mundo esperava que ele sempre fosse extremamente educado, polido, querido, fofo, né, generoso. E as pessoas esperam muito isso também de todos os artistas, né? das imagens que você foi alimentando e foi criando o viés que você escolheu, a faceta que você escolheu, né? Exato. E aí parece que no meio do show alguém gritou algo que ele não gostou, ou fez um pedido para ele que ele não gostou. Ele estava meio enviesado e ele deu uma resposta bem dura que as pessoas não estavam esperando. Isso faz com que a imagem caia por terra, né? Pois é. E cause uma certa, às vezes, decepção, às vezes estranhamento, às vezes até muitas críticas, mas às vezes também o efeito oposto. Puxa, ele é vulnerável? Ele é gente? Se você parar para pensar, que bom que o príncipe ou que o Roberto Carlos se posicionou de forma verdadeira, às vezes dá até um certo alívio. Ele é gente? Porque Ele é passível de erro? quando as celebridades ou quando as pessoas, as grandes personalidades saem do personagem, né, e se mostram mais perto da humanidade, mais complexos como eu, como você, como todo mundo é, porque a gente acorda de bom humor, a gente acorda de mau humor, a gente gosta de ouvir umas coisas, a gente tem coisas que a gente não gosta mesmo de ouvir, e quando a gente vê isso na comunicação, essa proximidade, olha, fala, olha, ele é humano, olha, ele é complexo como eu, ele também tem mau humor, é muito forte no processo de comunicação. E é muito que a gente acredita aqui no Master Speaker, nesse processo de ir mais próximo daquilo que você é. Né? É isso que a gente acredita. Isso só é possível com autoconhecimento, autogestão, você ser generoso com você mesmo, se permitir ser quem você é. E eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, desse tema. Se gostaram, faz o seguinte, gente, dá um like, compartilha com quem também gosta desse universo de saber de arquétipos, com quem também gosta da família real. E olha, lembra que você pode comentar aqui com a gente. Você quer que a gente analise alguém? Quer que a gente faça uma análise de comunicação para trazer os elementos para você? Põe nos comentários que a gente grava o vídeo, faz essa análise para você. Muito bom você ter ficado aqui com a gente até agora, ó. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Se inscreve, dá like e compartilha.